Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. A gente está aqui para fazer mais um estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo, muito obrigado. Meu nome é Gelson e é um prazer estar com vocês. Olá, tudo bem? Que possamos fazer um bom estudo e que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Meu nome é Cláudia. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec ele recebia as mensagens de vários médiuns de vários locais da França e também de outras partes do mundo. E essas mensagens eram então catalogadas, classificadas de acordo com o tipo de assunto para ele colocar ou na Revista Espírita, ou no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou no Evangelho, ou em outras obras que fosse pertinente àquele assunto. Foi um trabalho hercúleo de Kardec e muito bem orientado, muito bem instruído pelos espíritos, porque ele conseguiu montar o estudo didaticamente de uma forma, vamos dizer, perfeita. A codificação é perfeita? Não vou falar que sim, nem vou falar que não. Mas nós temos que procurar entender a codificação e principalmente entender que Kardec fez um trabalho hercúleo. A gente diz hercúleo porque é um trabalho gigantesco. As pessoas que estavam naquele momento trabalhando com ele, ninguém conhecia o assunto. Então ele foi um pioneiro e teve também, logicamente, que ninguém vai fazer um trabalho gigantesco como ele fez sozinho. Tinha ali o grupo de espíritos que o ajudavam no selecionar das tarefas, das mensagens e dos médiuns também com os quais ele pudesse confiar. É importante nós entendermos que sempre aquele que vem com a missão tem um grupo de pessoas que o amparam, que dão suporte, e também um grupo de espíritos para dar o suporte logístico e de proteção no mundo espiritual. Sem a proteção dos espíritos, todas as obras de grande vulto, como essa da doutrina espírita, da codificação espírita, assim como o Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann para a homeopatia, são espíritos missionários que têm junto deles um grupo de espíritos protetores que direcionam e gerenciam as suas atividades no sentido de construir uma manhã melhor para a humanidade. Parte 2ª, capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Parte 2ª. Prelúdio da volta, união da alma e do corpo, aborto. Faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo e loucura. A infância, simpatias e antipatias terrestres. Esquecimento do passado. Prelúdio da volta. Questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na. Como sucede ao cego que se aproxima do fogo? Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. A questão 166 vai trazer o complemento para esse estudo. Então, os espíritos, no mundo espiritual, eles vão tendo noção de como eles vão vivenciar a vida deles, como que eles vão caminhar aqui na Terra, mas não sabe de que forma, quando e onde. Mas eles têm uma noção. Fazendo mais ou menos uma introspecção, eles sabem mais ou menos o que vai deparar pelo processo kármico da lei de atração que não falha. Por isso, muitos espíritos tentam fazer com que os encarnados não acreditem na reencarnação. Porque à medida que a gente tem a consciência planificada na ideia da reencarnação, a gente começa a fazer por onde errar menos. E se a gente faz por onde errar menos, a gente começa a atrair espíritos melhores para o nosso convívio. E eles vão ficando cada vez mais distanciados das possibilidades de reencarnarem. Por isso tem que manter as pessoas na ignorância, manter as pessoas de forma que elas não consigam entender a vida aqui na Terra e no mundo espiritual de forma mais plena, cometendo erros, atraindo espíritos também ignorantes para perto de si. O trabalho que nós temos que fazer para reencarnarmos em boa situação é
trabalhar para o bem. E a época que a gente for reencarnar vai ser certamente orientada pelos nossos protetores e mentores para ser a época mais propícia e ideal para o nosso crescimento espiritual. Letra A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente assim é. Ninguém aqui na Terra sabe o dia que vai morrer, com raras exceções. Também no mundo espiritual, eles não sabem o dia que vão reencarnar, com raras exceções. A grande maioria vem lutando para ficar mais um dia, cada dia mais, e desapegarem das coisas materiais aqui é importante. E por outro lado, quando está lá no plano espiritual, da mesma forma, eles ficam querendo postergar cada vez, ficando mais, até aquele momento que a vontade de reencarnar torna-se irresistível. E eles precisarão, então, escolher uma família, ou os mentores escolhem para eles a família e o local onde eles vão reencarnar. E a gente pensa em família, a gente pensa simplesmente na família consanguínea. Mas existe uma família maior, que é o bairro, a cidade, o país, o estado onde você está inserido. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, as informações no mundo espiritual é proporcional ao entendimento de cada um. E por ser proporcional ao entendimento, cada um vai tomando as suas atitudes, um conjunto de ações, dentro daquilo que ele achar mais condizente, achar mais condigno para ele. E cada um de nós tomamos a atitude que a gente escolhe naquele momento. E é realmente a melhor. Portanto, quanto mais adiantado é o espírito, mais ele confia na bondade dos seus protetores e melhor ele vai preparar a sua encarnação. Os espíritos mais atrasados, eles passam por uma série de dificuldades, uma série de adversidades para conseguirem chegar ao processo de reencarnatório. Quando se trata de reencarnação, que seja para edificar o bem aqui na Terra. Nem que seja em si mesmo. Questão 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. A cura para muitos espíritos é exatamente tornarem-se melhor. E para que eles passem na prova de estarem realmente melhores, eles têm que passar por uma reencarnação. E tem aqueles que não querem, tem aqueles que querem antes da hora, e logicamente que os protetores e mentores têm uma grande dificuldade para botar os pingos nos is e dar a cada um aquilo que eles fazem jus segundo as suas próprias necessidades. Então nós temos que trabalhar intimamente em nós para sabermos que no plano espiritual tem algumas regras que são inerentes aos espíritos superiores. Questão 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir, todos têm de se elevar. Esse é o destino de todos. Então, nós precisamos nos elevar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos nos melhorar espiritualmente. E para isso, temos que passar pela prova da reencarnação. Vamos ficando no plano espiritual, muitas das vezes nas regiões de sofrimento, somos levados para certas instâncias de refazimento e depois temos que voltar para a Terra pelo processo da reencarnação. E a cada um, segundo as suas obras. À medida que a gente vai entendendo bem esse conjunto de força-tarefa que nós temos que exercer, é quando nós vamos começando, então, a agir e a colocar em prática os sentimentos de amor, os sentimentos de caridade e de compaixão.
Essa é o objetivo, esse é um dos objetivos, né? Aliás, esses fazem parte dos objetivos para nós estarmos aqui reencarnados. E, cedo ou tarde, nós seremos obrigados a estar. E quanto mais nós estivermos voltados para o bem, mais nós estaremos tendo a responsabilidade de edificar esse bem em torno de nós, e mais precisaremos dos nossos protetores, dos nossos mentores. Questão 334. Há predisposição na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se unirá a tal corpo. Na série André Luiz, no livro Missionário da Luz, mostra que essa ligação do espírito com o corpo é a partir de 15 minutos. Então, começou a fecundação, ele já está ligado ali. Logicamente que a doutrina espírita, como nós falamos no início do estudo do capítulo, ela estava trazendo muitas informações novas e não poderia ir muito mais longe do que foi. Portanto, o Chico veio, deu uma complementada, o Divaldo veio, colocou por um outro caminho. Cada médium vem dar o seu toque na doutrina para complementar. E, logicamente, que nunca vamos fechar os assuntos. E o espírito, ao reencarnar, ele é um dos fatores que interferem na formação do corpo para ele ter essa ou aquela característica. Saúde ou doença, perfeição física ou doenças físicas. Isso está na estrutura perispiritual. Se o espírito não tem força para montar um corpo, ele vai reencarnar com todas as características daquele corpo que ele deu conta de montar. Questão 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso. Se vencer os obstáculos que lhe oponha, nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Para a gente chegar e ter um corpo perfeito para ser um atleta, vai depender de uma série de situações. E às vezes a pessoa tem até o corpo perfeito para ser um atleta, mas aí não encontra patrocinador, não encontra oportunidade de treinar, e as dificuldades vêm limitando o seu caminho para ele não chegar onde ele quer, mas chegar onde ele precisa chegar dentro do processo evolutivo. Compete a cada um saber escolher por qual caminho se quer seguir, qual objetivo se quer alcançar. Letra A. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse a prova alguma. O espírito, a partir do momento que a prova é escolhida ou determinada, ele precisa seguir até o final dela. Senão, ele vai sofrer mais. É porque é uma lei. É da lei de Deus que é assim. Questão 336. Poderia dar, se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer, vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, se a criança tem que nascer com vida, tem uma alma para ela. Quanto tempo essa alma vai ficar vivendo? Aí depende também dos desígnios de Deus. E morre-se muito mais gente em tenra idade do que em idade mais velha, mais envelhecido. Pouquíssimos vão chegar aos 100 anos. E também, dependendo do país, dependendo do continente, pouquíssimos vão passar dos 7 anos. Então, existem essas grandes diferenças, existem esses grandes distanciamentos em termos de longevidade, e nós temos que procurar, então, entender que cada um está cumprindo uma prova, cada um está cumprindo uma expiação e passando por uma necessidade evolutiva.
até que um dia todos estejam realmente bem, todos estejam nas condições de nascer e viver aqui na Terra da forma mais longeva possível. Portanto, quando tem que nascer uma criança, existe uma gravidez, tem ali um espírito designado para gerenciar a vida daquele corpo até o momento que o corpo não dê conta mais de gerenciar aquela vida. Questão 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, momente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Normalmente, essas encarnações que o espírito vai passar por essas provas limitantes de estar num local muito pobre ou com deficiências físicas marcantes, normalmente esses espíritos, eles adormecem e quando acordam já nasceu. Poucos são aqueles que vão reencarnar conscientemente. E é uma necessidade que o espírito tem de passar por essa prova, de passar por aquela expiação, e a vida dele aqui na Terra vai ser sempre marcada por aquele limite. O espírito é muito inteligente, nasceu num país rico, teve toda a oportunidade de estudar, mas dedicou a sua inteligência para fazer armas, desenvolver armas biológicas, armas das mais variadas. Ele se arrepende, então ele vai nascer num país pobre, onde ele não vai ter como entrar por esse caminho e vai estar lá tentando desenvolver brinquedo para criança, por exemplo. Ele é inteligente, ele vai estar dentro de um processo inteligente. Agora, uns nascem, além da limitação física, da limitação econômica do país onde eles nascem, também com a limitação intelectual, para que não venha a ter chance nenhuma de errar. E assim, o mundo vai de geração em geração, tornando-se um pouco mais equilibrado, um pouco mais evoluído. Por isso, dependendo da encarnação, pode ser um castigo, pode ser uma prova ou pode ser uma expiação. Expiação e castigo são duas palavras que, nesse caso aqui, ficariam sinônimas. Questão 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Aqui já ficou claro, é antes de unir ao corpo. Então, no processo de fecundação, já tem que ter um espírito ali. No processo de fecundação, já tem que ter o espírito determinado. Aí você fala assim, e no caso de um estupro? Certo? Lá está também o espírito predestinado para ocupar aquele corpo. Que nem toda pessoa estuprada fica grávida. Então, existem forças que gerenciam para que aquilo aconteça. E muitas das vezes, nesses casos de estupro, o obsessor, principalmente quando a mãe fala que não quer nem ver o filho, o obsessor a conduziu para aquele local e interferiu para que alguém a encontrasse e consumasse o ato. Os protetores, nesse momento, para não ter outras situações desse tipo, reencarnam aquele obsessor-chefe. E aí as mães querem se livrar daquela criança de qualquer maneira, porque é a reencarnação de um inimigo. Agora também, naquele momento de dor e sofrimento da mulher, o protetor, por tentar salvá-la, vê que outros espíritos podem se apoderar daquele processo de fecundação e ele se candidatar, ele se predispor para proteger a pessoa. Aí são aquelas mães que não querem separar do filho de jeito nenhum. Então, filosoficamente, nós podemos aqui fazer um seminário de um dia todo falando das possibilidades. E não chegaremos a esgotar o assunto, porque é muito vasto, é muito amplo. A doutrina espírita nos dá todo esse potencial. Portanto, a partir do momento da fecundação, já tem um espírito. Aliás, para o esperma chegar ao óvulo, já tem um grupo de espíritos
gerenciando qual esperma pode chegar, magnetizando-o para que ele atinja o óvulo de uma forma mais segura possível. Questão 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Então, os espíritos veem a reencarnação como uma questão de escravidão, prisão. Não é feliz ninguém aqui, todo mundo está aqui para passar por situações provacionais. Portanto, o espírito vai ficar sofrendo e vai ficar nesse estado de perturbação, na grande maioria das vezes, até o momento do nascimento. Questão 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Procede como viajante que embarca para a travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Então, eu falo assim, as pessoas um dia partem do mundo espiritual cheio de medos e de dúvidas, e partem para o mundo espiritual cheio de dúvidas e medos. Então, nós vamos ter, quando a gente está voltando para a Terra, para reencarnar, nós temos as nossas dúvidas e nossos medos de falharmos e as nossas dúvidas se vamos conseguir ou não acertar e se tudo vai dar certo. Ao voltarmos, temos as dúvidas do que vamos encontrar e o medo de como estamos para encontrar o que vamos encontrar. Então, nós, seres humanos, temos que nos espiritualizar ao máximo e a doutrina espírita traz isso para nós, para que a gente possa chegar no mundo espiritual e estarmos em condições de sermos aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que trabalha para o bem. Assim, cresceremos e nos aprimoraremos. O viajante que, embora sabe o perigo que se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas, a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Pessoa pega um barco e quer vir da Europa para o Brasil. Ele faz todos os cálculos, ele pega todos os equipamentos necessários para a viagem, mas tem sempre aquele momento, e se tiver uma grande tempestade no meio do caminho? Como que eu vou enfrentar essa adversidade? Se as ondas estiverem bravias, o mar estiver bravio, como que eu vou enfrentar essas adversidades? Alguma coisa dá para você contornar, dá para você entender, saber que existe e que você pode mudar. Agora, outras, você tem que ir até o final. E de toda forma, você tem que ir até o final, você tem que enfrentar todas aquelas adversidades e tentar chegar ao seu objetivo. Infelizmente, a maioria das pessoas cumpre apenas 30% do que foi prometido. E o perigo é quando você passa de 50%. E aí você tem o direito e a bênção de quitar débitos muito grandes do passado. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Então, tanto nós aqui no plano físico, a gente sabe que vai morrer e não quer morrer, os espíritos no plano espiritual sabem que tem que reencarnar e não quer reencarnar. Mas chega um momento que temos que cumprir os desígnios de Deus e passarmos pelas provas e pelas expiações necessárias ao processo reencarnatório, bem como ao processo da morte. Mas como com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem a consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até a sua nova existência, se acha positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Assim também, para desencarnar,
as pessoas começam a sentir uma espécie de agonia, começam a se sentir mal, começam a se sentir incomodado com algumas situações. Porque ninguém, na realidade, quer reencarnar e também ninguém quer desencarnar. Questão 341. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme o suporte. Aí você vai ver o seguinte: aqueles espíritos que reencarnaram na Europa entre 1900 e 1940, eles todos saberiam que ia passar por aquela situação tão drástica, 2 guerras de proporções gigantescas. Então, nós temos que fazer grandes reflexões, procurar entendermos as nossas necessidades e procurarmos principalmente compreender como vamos vencer e superar algumas dessas adversidades que a vida traz para nós. Compete-nos agir com fé, com amor e, se deparamos com um obstáculo, lutar para vencê-lo e usar a inteligência para contornar aquilo que for possível contornar, para sairmos do outro lado o mais fortalecido possível e com o menor número de lesões, tanto físicas como espirituais. E as lesões espirituais se dá como? Se o espírito não é matéria? Pelos nossos conflitos éticos e morais. Questão 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Então, os bons espíritos que têm afeição por você vão te animar, vão te incentivar a fazer o bem, vão trabalhar para o bem. Mas quem reencarnou, e vão te acompanhar do momento da reencarnação até o desencarne. Mas quem reencarnou saindo de determinadas regiões infelizes, onde impera a maldade, os espíritos também o acompanham, só que cobram que ele continue na maldade. Para você sair daquele ciclo de maldade para o bem, tem um conjunto de forças e fatores para que você tenha que vencer. Não é fácil superar um desligamento de um grupo de sofrimento para um grupo feliz. Agora, para você cair do grupo feliz para o grupo de sofrimento, é fácil, só você fazer besteira. Então, nós temos que estar muito atentos, nós temos que entender a vida aqui sob o prisma da responsabilidade pessoal e intransferível. Questão 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente, são eles que vos vêm visitar, como ides visitar o encarcerado. Então, quando você tem um amigo preso ou no hospital e você vai visitá-lo, da mesma forma, esses espíritos vêm durante o nosso sono nos visitar. Muitas chamadas abduções são espíritos que pegam as pessoas em desdobramento, levam o espírito para uma nave e lá ele faz um conjunto de tratamento. Quando a pessoa está em sono profundo, isso acontece muito em vários lugares do mundo. E a pessoa, quando lembra daquele sonho, acha que estava numa nave. Na realidade, ele estava no mundo espiritual, num hospital do mundo espiritual, e como nós temos dificuldade para irmos até lá em cima, eles têm as naves, hospitais que descem aqui embaixo. Só que não são naves físicas, são naves psíquicas. Portanto, muitos sonhos a gente encontra com pessoas que nós não conhecemos aqui, mas são amigos espirituais do mundo espiritual que vão nos dar conselho, que vão nos amparar, e também temos aqueles que vão nos tentar nos tirar do rumo do processo evolutivo. A vigilância deve ser constante. Olhai, vigiai e orai, porque não sabe quando será o tempo da tentação te bater à porta.